mais uma História do Rei. Então, você lembra que a gente está ouvindo sobre as parábolas de Jesus? Hoje a gente vai aprender uma que ensina uma lição preciosa sobre como devemos viver até a volta de Jesus. Vamos ver? E aí, criançada? Beleza? Tio Cezão aqui de novo, hein? Que maravilha! Eu não sei vocês, mas eu tô gostando muito, mas muito dessa série sobre as parábolas que a gente está fazendo aqui nas Histórias do Rei. E olha, eu já contei uma, agora eu tô contando a segunda, ou seja, tem muita parábola e muita história boa dentro da Bíblia. E eu não sei se vocês já perceberam também, mas Jesus contou algumas parábolas sobre a volta dele. E olha que doido, imagina você, discípulo. Jesus já tinha dado algumas noções, já tinha falado algumas vezes, dado alguns sinais de que ele morreria, ressuscitaria e depois voltaria aqui para a Terra. E é isso que a gente está esperando, inclusive, é essa que a gente está aguardando. Mas agora imagina você, discípulo, escutar sobre a volta de Jesus, que já estava aqui. Era muito difícil de entender isso. Mas então Jesus contava as parábolas exatamente para tornar isso, essas palavras, esses ensinamentos de Jesus mais fáceis de entender. E tem uma parábola que eu gosto muito, que é a do servo vigilante. Está lá em Mateus 24, dos versículos 45 até o 51. O cenário é o seguinte: Jesus está no Monte das Oliveiras com os discípulos e ele começa a contar um pouco sobre a volta dele. As pessoas ficam um pouco confusas sobre aquilo, os discípulos não entendem muito bem, então Jesus vai contar uma parábola. Ele começa lembrando de uma história que já era muito conhecida na época, é muito conhecida até hoje, que é a história de Noé. Vamos lembrar para avançar um pouco na história de hoje. Deus mandou Noé criar uma arca, porque ele faria chover muito, um dilúvio, 40 dias e 40 noites, uma chuva muito intensa, porque as pessoas naquela época estavam vivendo sem levar em conta as palavras de Deus ditas pelos profetas naquela época. As pessoas estavam vivendo do jeito que elas queriam, que desse na cabeça delas. E Deus estava muito triste, muito chateado com isso. Então Noé, muito obediente, começou a fazer a arca. E foi zoado por todo mundo. Imagina você está andando, vê um vizinho construindo uma arca, as pessoas não estavam entendendo nada daquilo que estava acontecendo, elas ficavam zoando ele o tempo todo, até que começou a chuva. E aí, quando começou a chover, as pessoas se lembraram do que Noé estava falando e se arrependeram, obviamente, muitos, todos ali morreram, e Noé, por causa da sua obediência a Deus, construindo a arca, sobreviveu a esse dilúvio de 40 dias e 40 noites. Então Jesus começa a contar uma história que é até muito parecida sobre isso. Ele falava que, olha, gente, ninguém sabe, só Deus sabe quando será a volta de Jesus Cristo. Então, por isso, a gente tem que tem que viver certinho, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Tem muitas pessoas que vivem falando, olha, eu vou me arrepender dos pecados, eu vou começar a viver direitinho lá para o fim da vida, quando Jesus estiver voltando, para eu poder fazer tudo o que eu quiser, tudo de errado que eu quiser, para quando chegar naquele finalzinho eu me arrepender e está tudo certo. Mas Jesus fala que não é assim. E aí ele conta essa parábola do servo vigilante. É o seguinte, tem um dono de uma terra, tem propriedades enormes, e ele vai viajar. E ele fala, olha, servo, você vai ficar responsável por cuidar disso tudo. Vai cuidar da grama, cuidar das árvores, cuidar dos animais, cuidar dos outros empregados. E quando eu voltar, eu quero ver tudo certinho, arrumado. Beleza? Servo, tudo bem. E o servo vigilante é esse que cuidou de tudo como o Senhor tinha pedido. E quando o Senhor volta, ele fica alegre com isso. Mas, sempre tem um mas, né? Pode acontecer o diferente. Vamos imaginar que esse servo fala, tudo bem, Senhor, pode ir, fica tranquilo que eu vou cuidar de tudo. Mas quando o Senhor vai embora, o servo maltrata os empregados, não cuida dos animais, não cuidou de nada e não sabia quando o Senhor dele chegaria. Quando o dono da terra chega e vê aquela situação toda, ele manda embora. Ele fala, não, você tá desempregado, você vai sair daqui.
Então Jesus explica com essa parábola o seguinte: nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar aqui para a Terra. E a gente tem de ficar vigilante o tempo todo. A gente tem já a Bíblia, a gente já sabe quais são os ensinamentos e como nós devemos viver aqui, seguindo Jesus, sendo um servo de Jesus e de Deus. Então, nós temos que seguir isso todo dia, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então, essa é a ideia de hoje. Assim como conta a história de Noé, e assim como conta essa parábola do servo vigilante, nós temos de ter o nosso coração na palavra, ter o nosso coração em Jesus, para a gente aprender a viver da forma certa, sem se preocupar, sem ter essa preocupação de fazer as coisas erradas para se preocupar só no fim da nossa vida. Não, viver todo dia da forma certa, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Entenderam? Vamos fazer uma oração aqui agora sobre isso. Deus, muito obrigado por essa parábola, muito obrigado por essa série de parábolas que o seu Filho contou para nós e que estão registradas na Bíblia, Deus. Obrigado porque esse ensinamento é muito poderoso, de que a gente tem de viver todo dia com o coração na palavra, com a mente no Senhor, em Jesus, para que a gente aprenda a viver da forma certa, sem se preocupar em fazer besteira para depois pedir perdão, para depois se arrepender. Não, a gente tem de viver todos os dias da maneira certa, seguindo os exemplos, seguindo a palavra de Jesus, para que no dia que o Senhor voltar, o Senhor se alegre do que nós fizemos, assim como esse servo vigilante, Deus. É isso que a gente te pede e te agradece, em nome de Jesus. Amém. Amém. A qualquer momento ele vai chegar. Você está preparado para quando ele voltar? A qualquer momento ele vai chegar. Você está preparado para quando ele voltar? Quando o Senhor voltar, verá o bom servo trabalhando, fiel e sensato, sempre cooperando, e feliz o recompensará. Os bens em suas mãos o Senhor lhe entregará. A qualquer momento ele vai chegar. Você está preparado para quando ele voltar? Mas aquele que for mau, servo que é desobediente, que disse para si não voltará tão cedo, de repente se surpreenderá. O Senhor, que é justo, virá e o julgará. A qualquer momento ele vai chegar. Você está preparado para quando ele voltar? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Agora é a hora do nosso versículo bíblico. Vamos lá? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mateus 24:42. Vamos de novo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Mateus 24, 42. Tá vendo como é um privilégio viver em obediência? Com certeza é a melhor maneira para a gente aguardar a volta do nosso rei. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima história. A qualquer momento ele vai chegar. Você está preparado para quando ele voltar?